vamos chamar o pastor Sobrinho. Ele que vai trazer uma palavra de Deus para os seus corações, para os nossos corações nessa noite. Impõe as suas mãos nessa direção e vamos interceder pela vida do nosso pastor. Glorioso Deus, nós bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome, Pai. Amém. Obrigada, Deus, por poder participar da adoração nesta noite e ter certeza, Senhor, que o Senhor aceitou a adoração que é feita neste lugar. Obrigada, Pai, porque o Senhor se fez presente aqui. Nós podemos sentir a tua presença. Mas, Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais de ti, Senhor. Então agora, Pai, em nome de Jesus, unge este homem de uma maneira especial, para que ele possa trazer o pão e alimentar as nossas almas, porque nós estamos sedentos da tua presença, Senhor. Usa ele de uma maneira poderosa, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz e ter a certeza de que o Senhor está neste lugar. Amém. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama a tua graça sobre o teu filho. Usa-o poderosamente e nos alimenta, Pai. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu também estou ouvindo vocês bem, que bom. Bom estar com vocês mais uma vez. Estou ainda me recuperando aí do louvor. O louvor hoje tocou uma música que é muito especial para mim, então eu acabei me emocionando um pouco ali, mas eu já estou bem. Eu não sei vocês, mas eu cada dia mais estou mais sensível a essas coisas. Quando eu ouço uma música que me lembra, me traz alguma história, ou me faz sentir a presença de Deus de um jeito diferenciado, eu tenho cada vez mais perdido a vergonha de chorar. E eu quero aconselhar você a fazer o mesmo. Eu estou impressionado porque de manhã, quem veio para a escola bíblica de manhã? Levanta a mão. Quem vem levanta assim meio com tímido, então quem não veio nem vai nem levantar. Quem estava no culto também 10 horas da manhã? Eu estou impressionado, comentei com a minha esposa, porque quando o pastor Vanderlei me convidou para trazer a palavra na sexta-feira à noite, toda sexta-feira à noite a gente se reúne aqui, os pastores, depois do culto dos jovens, para orar e não tem hora para terminar. Às vezes a gente vence a madrugada, às vezes termina cedo, depende da direção que Deus quer. E na sexta-feira, aqui na oração, ele me convidou para trazer essa palavra. Eu em casa imediatamente fui começar a orar e tal, e no sábado também. E Deus me deu essa palavra para eu trazer para vocês de um jeito até diferente. Eu nunca tinha visto essa palavra do jeito que ele me mostrou. E aí de manhã eu vim para a EBD, mais uma vez, a EBD conectou, e aí a palavra de manhã com o Sandro foi através de Sandro. Foi incrível também, conectou. E eu fiquei até um pouco assustado com a palavra, porque eu falei, não é possível não que essa conexão tá tão bem feita desse jeito. E eu queria convidar vocês a fazer parte dessa conexão. Você que não veio de manhã, depois pode assistir lá no YouTube da igreja, tá lá. Você acessa lá e assiste a mensagem de manhã, e eu espero que você fique impactado como eu fiquei. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 21, nós vamos ler a partir do 18. Está na tela aí para você, quem está em casa também está aparecendo. A minha versão é a nova versão internacional, a NVI, mas se a sua é diferente, acompanhe na tela. Quando alguém está lendo uma versão e é diferente da minha, eu prefiro ouvir a pessoa, porque eu me atrapalho todo, eu não sei você. Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Repita comigo: nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Tem muita gente que só pega esse pedaço aí. Tudo que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Eu quero destacar alguns pontos com vocês, e talvez, eu espero que seja impactante para você, como foi para mim, quando comecei a ler esse texto para trazer para cá. Algumas coisas muito importantes. Eu não sei se vocês sabem como é o processo da figueira para ela dar fruto.
normalmente quando a gente pensa em um processo de fruto, normalmente é assim, a gente planta a semente, aí a árvore cresce, assim que a gente aprende na escola, né? Na aula de biologia. Aí ela cresce, e aí depois ela começa a florescer, e aí ela dá fruto, e aí a gente come o fruto, alguns comem até mais do que os outros, mas a gente come o fruto, e aí depois ela fica bonita, depois ela morre e começa de novo, não é assim? Quem concorda? Pronto, a figueira não é assim. A figueira, ela tem um processo diferente. Ela primeiro dá o fruto, depois ela dá as folhas. E isso faz todo sentido para a gente entender essa passagem. Quando a figueira ela vai frutificar, ela primeiro aparece os botões do fruto. Primeiro aparece os botões do fruto. E aí depois aparecem as folhas. E isso é muito importante, porque na passagem o texto diz que Jesus estava com fome e ele foi chamado a atenção para a figueira chamou a atenção dele e chegou lá, só tinha folhas. Ora, se só tinha folhas, então ela já deveria ter, se o fruto vem primeiro. E o que a gente viu ali na largada, e Deus falou isso para mim de uma forma muito clara, é que aquela figueira estava como que com aparência enganosa. Já ouviu falar da propaganda enganosa? Então, Jesus caminhava ali, ele estava com fome, e ele viu a figueira e resolveu ver o fruto para comer. Eu já passaria aperto, porque eu não gosto de figo, eu ia ficar com fome, mas Jesus olhou para a figueira e disse, vou me alimentar, estou com fome, me alimentar. E quando ele chegou lá, ele não tinha fruto. E a primeira coisa que o Senhor me mostra, que eu aprendo com esse texto, é que a figueira, ela deixou de cumprir a função dela principal de alimentar e dar fruto, apesar dela parecer ser frutífera. E eu queria que a gente começasse pensando nisso essa noite. Talvez esse seja o meu caso e o seu, eu espero que não seja, mas talvez você tenha pulado a etapa do fruto, não tenha produzido nenhum, mas está cheio de folhas para que as pessoas achem que você produz fruto. Você está entendendo o que eu estou falando? Talvez você esteja atraindo a atenção de pessoas, como atraiu a de Jesus, atrair a visão de pessoas e até a presença de Deus, para que se destaque, mas quando olha, não tem um fruto sequer. E aí o texto continua dizendo que Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. Se você for para o Evangelho de Marcos, há uma diferença teológica. Em Marcos ele fala como que se os discípulos fossem lá no dia seguinte e a figueira tivesse seca, mas importa é que Jesus falou, deu um comando e a figueira secou. Você já tentou imaginar você nessa situação? Imagina que você está com Jesus. Eu não sei se vocês se imaginam com Jesus. Eu me imagino muito com Jesus no meu dia a dia. Então faz esse exercício aí. Imagina que você está com Jesus e aí você senta e Jesus fala, uma figueira. E aí você fala, legal, uma figueira. Eu preferia que fosse uma jaca. Eu gosto mais de jaca, mas é uma figueira. E aí Jesus olha e diz assim, fica seca. E a figueira na sua frente. É uma imagem que você entende como uma imagem bonita de se ver, ou uma imagem que a princípio te assustaria? Quem assustaria, levanta a mão. Eu me assustaria. Se você acha bonito, nós vamos orar por você no final. Eu me assustaria em ver uma árvore secar na minha frente. Agora você imagina se isso acontecesse com alguém na sua frente. Imagina que alguém que você olha, ou talvez seja você, que você olha e está cheio de folhas, e as pessoas acham que você está cheio de folhas, ou você acha que aquela pessoa está cheia de folhas, e você subentende por isso que você deu frutos, ou que aquela pessoa deu frutos, e num comando de Deus, você seca. Se essa visão não te assusta, e se isso não faz você querer parar de ter folhas sem ter frutos, você precisa se converter de novo. E quando eu comecei a meditar nesse texto, a primeira pergunta que Deus fez para mim foi, eu vejo suas folhas, e seus frutos? E eu comecei a ficar preocupado, porque eu disse, Deus, mas a folha vem depois do fruto, então se eu tenho folha, eu já dei fruto. E aí eu fui pesquisar e descobri que a figueira é diferente. E ela tem uma outra característica, os frutos da figueira eles não ficam aparentes. Quando você olha para uma mangueira, você vê a manga. O fruto da figueira ele fica meio que escondido entre as folhas. É preciso revirar as folhas, é preciso colocar a mão nas folhas. É preciso abrir caminho entre as folhas para enxergar o fruto. E no texto diz que Jesus com um comando, fez a figueira secar. E aí eu quero fazer duas observações em relação a isso.
Toda vez que eu disser que eu quero fazer observações, entenda que eu estou trazendo a observação que Deus fez comigo, amém? Para você não pensar que sou eu que estou fazendo, tá? A primeira observação foi: um comando, uma palavra, um comando pode fazer alguém secar. E eu queria que você pensasse nisso. Você imagina que quantas vezes eu e você, com uma palavra e um comando, já contribuímos de alguma forma para ver um ministério, para ver um coração, para ver alguém secar. O texto me chama a atenção para a importância do poder da palavra. Eu queria que você pensasse nisso. Mas como quem está falando no texto é Jesus, e muitas vezes nós falamos em nome dele, sim ou não? A gente precisa ter o cuidado de o que falar. Eu já vi ministérios, pessoas, eu já vi grupos acabarem da noite para o dia porque alguém proferiu uma palavra de maldição. Eu já vi pessoas descer a ladeira ribanceira abaixo. Já vi pessoas que estavam firmes, que estavam felizes, que estavam satisfeitas, conectadas com Deus, e alguém chegou para a pessoa, deu uma palavra e a coisa desandou. Quem conhece, diga amém. O texto também nos mostra do poder dessa fala vinda a partir de uma leitura de Jesus sobre a figueira. Não foi um discípulo, não foi um soldado, não foi uma pessoa qualquer, era o próprio Jesus caminhando, e ele vai em direção à figueira, e eu fiquei refletindo: Jesus, por que quando o Senhor, eu perguntei isso a ele, eu fiz assim: Jesus, o Senhor estava com fome, eu com fome, eu sei como é que eu faço as coisas, o Senhor estava com fome, aí o Senhor chegou lá, não tinha fruto, por que o Senhor não disse, apareça fruto? Porque o Senhor é o Deus da parada, não é o que comanda tudo? Você imagina eu e você com fome, para chegar numa árvore e não tem fruto. Eu e você daríamos o comando de seque, ou eu daria o comando de apareça fruto porque eu estou com fome? Eu não sei você, meu irmão, mas eu diria apareça fruto porque eu estou com fome. E aí o que Jesus faz? Ele dá um comando para aquela figueira secar. E aí há um valor didático nessa ação de Jesus. Ele precisava ensinar para aquelas pessoas que quem tem a promessa de alimentar, a promessa de dar frutos, a promessa de dar resultado, se não o fizer, secará. E isso é muito forte, eu não sei para você, mas para mim é. Teologicamente falando, a gente associa a figueira a Israel, a promessa de que vai acontecer as coisas de Deus, mas um povo que esperou coisas aqui, não no céu, um povo que não reagiu muito bem à promessa. Mas falando no nosso contexto aqui, eu e você, eu oro para que a gente não seja a figueira que se encheu de folhas bonitas, para que as pessoas achassem que a gente tivesse fruto. Porque se isso acontecer, Jesus vai dar uma palavra e a gente vai secar. Eu não sei se isso te assusta, mas me assusta muito a possibilidade de eu atrair Jesus para junto de mim, e Jesus ter o desejo de se saciar junto comigo, a partir de mim, e quando ele chegar em mim, ele descobrir que eu não tenho nada. Ele descobrir que eu não tenho nenhum fruto. Ele descobrir que era só aparência, que era só falar bem, que era só tratar bem as pessoas, que era só parecer bem diante das pessoas, era só ter folhas saudáveis para que as pessoas dissessem: olha que figueira, mas a função principal dela de dar o fruto, ela não fazia. E eu oro para que não seja nem eu, nem você essa figueira. Há uma frase que diz que todo cristão, grave isso na sua cabeça, eu concordo com essa frase, que diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Eu queria que você levasse isso para o seu coração. Se eu me converti, eu tenho Cristo, portanto sou um cristão, eu preciso ter esse coração missionário, que vai falar para as pessoas, que vai compartilhar desse amor de Jesus para as pessoas. Não tem a ver com a minha habilidade pessoal, não tem a ver se eu sou tímido ou não, tem a ver com eu entender o ID que conectou comigo quando eu me converti. Você está entendendo? E se eu sou cristão, eu preciso ser um missionário, ainda que na minha casa, na minha rua, na minha cidade, eu não preciso ir para um outro país para fazer isso. E se a presença de Cristo, se a conexão com Ele me faz obrigatoriamente ser um missionário e eu não estou fazendo isso, eu sou um impostor. Você está entendendo?
Se isso está falando ao seu coração, não se entristeça não. Eu quero te dizer que importa é como termina. Se você está ouvindo essa palavra, aqui ou em casa, e está pensando, meu Deus, eu sou a figueira que não tem fruto, eu só tenho um catiflor, eu enganei a mim mesmo e as pessoas, eu, o pastor e a todo mundo da igreja, eu só tenho folha. Se Jesus chegasse até mim hoje, com o desejo de matar a fome, porque eu chamei a atenção dele na multidão, e ele chegasse até mim, ele vai dar um comando para eu secar, assim como fez com a figueira. Se a gente for lá em Tiago, eu não vou nesse texto, mas a figueira já foi utilizada outras vezes por Jesus como elemento de fé. Lá em Tiago, se você for lá em Tiago 2,14, não precisa pôr na tela, depois o pessoal vê. É um texto que fala de fé e obras, e eu gosto desse texto porque na conexão aqui é folhas sem frutos, e eu comecei a ficar preocupado, e eu comecei a olhar para a minha vida, e eu comecei a dizer, Deus, eu quero chamar a sua atenção, eu quero que o Senhor olhe para mim, e não há mal nisso, mas agora eu estou com medo do que o Senhor vai encontrar. E eu chorei muito nessa madrugada com isso, e eu queria te convidar a fazer isso, a olhar para você e ver. E aí eu cheguei aqui de manhã, isso foi ontem, quando eu cheguei aqui de manhã, Sandro traz uma palavra falando da figueira no meio das vinhas, e na EBD também a pastora Grace falou um pouco desse assunto com outras referências, mas falou, eu falei, Deus, é isso mesmo. E se a gente for olhar, nos últimos tempos, Deus tem falado ao nosso coração, em especial aqui com a igreja, sobre ter uma conexão verdadeira com Ele, sobre de fato viver o Evangelho, sobre de fato fazer o que precisa ser feito e não o que dá para fazer. Fazer o que dá para fazer, não, fazer o que precisa ser feito. A gente viu recentemente, os jovens voltaram agora do encontro, tem alguns ainda que estão 220, a gente encosta, alguns ainda estão... Foi incrível, não foi? Eu não fui, mas eu sei que foi incrível. O encontro é tremendo, né? E eu oro para que... E eu pensei em vocês quando eu li esse texto, eu falei, Deus, faz aqueles jovens do jeito que eles estão elétricos aí, que eles não pulem as etapas, que primeiro eles cuidem dos frutos e depois das folhas. Não importa para a igreja ver jovens elétricos que atraem a presença de Jesus e quando Jesus chega, não tem um fruto sequer. Importa é ver jovens elétricos que vão respeitar o tempo, que vão ter as experiências com Jesus, e Ele vai fazer a flor brochar, depois o botãozinho do figo, e aí o figo vai nascer, e depois vai ter folhas, e todas as pessoas que passarem por vocês e tiverem fome, vão parar e vão encontrar alimento. Eu gosto da ideia de... Eu não gosto de figo, não sei se você... Quem já comeu figo? Quem gosta de figo? Levanta a mão. Quem já comeu figo? Só 3 pessoas? Oh, que glória a Deus, eu pensei que era só eu que não tinha comido. Quer dizer, eu comi, eu não gosto porque eu comi, mas eu comi poucas vezes. Porque você não encontra fácil, né, figo? E eu não gosto muito do figo, mas na fome, o tempero da comida Então, se você estiver no caminho, deserto, e apareceu, deu uma fome, e é uma árvore, uma figueira te chamar a atenção, e você sentir fome, você vai dizer, não gosto de figo. O que é que você vai fazer? Você vai comer aquele figo imaginando uma picanha. Mas para você comer o figo na hora da fome, tem uma premissa básica que tem que acontecer. Aquela figueira, não basta ser figueira. Ela tem que ter o figo. Porque se você plantar uma figueira, é garantia de que vai dar figo? E se você plantar uma mangueira, é garantia que vai dar manga? Se ela der, vai ser manga, eu te garanto. Mas você pode plantar e ela nascer e morrer e não dar um fruto sequer. E nem por isso ela deixou de ser mangueira. Ou então ela dá o fruto, e aqui no Nordeste chama muito assim, quando o fruto nasce ruim, a gente fala assim, o fruto pecou. Não é? Isso é bem do Nordeste, o bichou, né? Tapeco, né? Que aqui o pessoal fala. E a gente, talvez você como crente nunca tenha associado essa imagem na sua cabeça hoje. Mas uma fruta que pecou é uma fruta que não serve para alimentar ninguém. Já parou para pensar nisso? Quem vê uma fruta num pé e diz assim, legal, vou pegar aquela podre ali, aquela podre deve estar incrível. Quem é que faz isso? Eu não sei você, mas eu e as pessoas normais
não pegam a podre. A figueira seca, ela traz uma imagem para nós. E eu queria que você pensasse nessa imagem. A figueira seca, ela traz uma imagem de religiosidade vazia. É uma imagem de uma coisa que nasceu para fazer algo, não faz, mas parece que está fazendo. A figueira que não dá fruto é eu e você na igreja, vindo para fazer o que precisa ser feito. Parece que a gente fala do amor de Jesus para as pessoas, parece que a gente alimenta as pessoas, parece que a gente ajuda, parece que a gente frequenta, porque as nossas folhas são bem bonitas, mas quando Jesus chega para ver qual é a real, não tem um fruto sequer. E eu quero te convidar nessa noite a ter uma experiência de conexão que vai gerar fruto. Esse texto não é para que a gente olhe para a figueira e se entristeça com a figueira. Esse texto é para que a gente olhe e veja uma experiência de Jesus nos ensinando o que precisa ser feito. É bem verdade que ele faz a partir do que não deve ser feito, que é ser uma figueira que não dá fruto. Mas ele está nos dando a oportunidade de aprender para que a gente não cometa o mesmo erro. O futuro da figueira, a gente viu no texto que ela secou, e aí os discípulos disseram: como que ele fez isso? Não foi assim que o texto disse? E me espanta às vezes um povo que anda com Jesus e se espanta com essas coisas. Eu não sei você, mas se eu tivesse contemporâneo de Jesus naquela época ali caminhando com ele, eu não sei se eu me espantaria do jeito que as pessoas que acompanhavam ele se espantavam. E esse texto especificamente tem um sentido. Se você for olhar na sequência do texto bíblico, você vai ver que um pouquinho antes, no texto antes, era o relato da entrada triunfal, depois outras parábolas explicando. E aí Jesus chega num momento onde tinha tido um ápice ali da entrada triunfal, onde tinha tido uma experiência de reconhecimento dele, e aí ele chega e fala assim, é como se ele dissesse: não adianta nada. Esse povo ficar com os ramos balançando, esse povo ficar dizendo glória a Deus e cantar e se emocionar e fazer tudo e dizer que é incrível, que eu sou de Jesus, porque eu não estou no mundo, eu sou de Jesus. E isso é só folha. Isso é só folha. Não adianta eu dar um glória a Deus, eu dar um terra, não adianta eu me emocionar quando entra um louvor, não adianta eu estar na igreja todo domingo, não adianta eu estar ali dizendo para o meu vizinho o que deve fazer, o que não deve fazer, não adianta eu viver essa referência de evangelho, que é folha. O que a gente precisa é dar fruto. Se a figueira não dá figo, qual a diferença da figueira para uma outra planta qualquer? Quando você decide plantar uma figueira, você vai plantar na sua casa uma árvore. Eu vou plantar uma figueira. Por quê? Não, porque eu quero sombra. É assim que você pensa? Não, eu vou plantar uma figueira. Por quê? Porque tem na Bíblia a figueira. Eu vou botar uma figueira porque se tem na Bíblia. Quem planta figueira ou quem quer uma figueira quer figo. Todas as outras coisas são secundárias. Porque sombra você consegue com outra planta? Consegue, ué. Tem até planta mais fácil de cuidar e até mais barata de ter do que a figueira. O princípio básico da figueira é gerar fruto, e naquela situação específica do texto era gerar fruto para alimentar. E a figueira falhou. Eu não sei se você consegue olhar por essa perspectiva, mas talvez eu e você, nos princípios básicos que nós fomos chamados, talvez eu e você, em algum momento da história, falhamos. Talvez você tenha chegado aqui hoje com esse pensamento: meu Deus, eu tenho tantos anos de crente, eu estou crente há tanto tempo, eu sou reconhecido de repente na minha igreja, ou no meu trabalho, ou em algum lugar, as pessoas olham para mim, me acham uma pessoa boa, sabem que eu sou bem, até dizem que vê Jesus através de mim, e é legal e tal, mas eu não consigo mensurar os meus frutos, eu não consigo entender, eu não sei se Jesus está alegre comigo ou não. Eu não sei se Jesus olhasse para mim e dissesse: opa, peraí, estou caminhando aqui, me deu uma fome aqui, deixa eu ir ali onde o sobrinho está. Se eu chegar nele, tem fruto ou não tem? Se Jesus chegasse em você hoje e dissesse, se Jesus estivesse caminhando e enxergasse você, porque o texto diz que ele olhou para a figueira chamou a atenção dele. Se ele
olhasse, caminhasse para onde você está e Jesus estivesse diante de você hoje, e ele olhasse para além das suas folhas, ele encontraria frutos? Ele encontraria pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho através de você? Ele encontraria pessoas que olham e dizem, não, aquela pessoa, fulano ou fulana, eu reconheço Jesus na vida dele, porque ele é manso, porque ele é tranquilo, porque ele ora, porque ele é um exemplo. As pessoas veriam essas coisas em você? Jesus veria essas coisas em você? E essa reflexão que eu fiz na madrugada, e que me fez no início ficar agoniado, porque eu nunca tinha feito essa reflexão desse jeito, mas no final confesso até que fiquei feliz, mas tem um monte de coisa para consertar, e se você está nessa, venha comigo, porque tem um monte de coisa para a gente consertar. Mas a própria Bíblia diz o futuro dessa árvore. Nesse texto a gente viu que ela ficou seca, né? A gente até nem dá para precisar o que aconteceu depois, porque o texto não relata, né? O texto relata que ficou ali seca, mas a gente vai deduzir, dá para a gente deduzir que ela permaneceu seca, porque se Jesus desse o comando para ela voltar, eu creio que isso estaria registrado. Então, quais são as referências de árvore seca que a gente tem? A Bíblia fala que a árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore ruim não pode dar frutos bons. E a árvore seca não pode dar fruto nenhum. Eu queria que você pensasse nisso. Talvez você esteja pensando, não, mas eu sou meio ruim, eu sou meio torto, mas eu tenho uns frutos bons. Talvez você esteja pensando, não, eu sou muito top, e de vez em quando eu dou um fruto ruim. Mas eu estou falando de quem está seco. Jesus olhou para você, chegou perto de você, foi atraído pelas suas folhas, mas quando ele revirou as suas folhas para caçar um figo, ele viu que não tinha nada. E num comando você ficou seco. Se é essa condição que você está, e eu chorei muito nessa madrugada por causa disso. Se essa é a condição que você está, eu quero te dizer que para aquela árvore no texto bíblico não houve esperança, mas para você há. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos você os reconhecerão. Eu não sei se dá para botar na tela, põe aí Mateus 7, 21. Diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Eu parafrasearia esse texto dizendo assim, nem todo aquele que tem folha, eu repeti porque ele falou Senhor, para ficar igualzinho, né? Nem todo aquele que tem folha, você está entendendo o que eu estou falando? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino, nem todo aquele que tem folha. É importante a gente entender isso, porque talvez você tenha chegado aqui hoje, talvez seja você, ou talvez seja alguém que você olhe, que tem folhas bem bonitas, e não é errado cuidar das folhas, é preciso cuidar das folhas. E quando Jesus chegou e olhou, e por que ele foi na figueira? Porque assim, vamos pensar, Jesus sabe de tudo, que ele é Deus, sim ou não? Aí ele está com fome, ele está caminhando com a galera, aí ele olha e vê uma figueira cheia de folha. Vamos combinar que ele já sabia que não tinha fruto? Sim ou não? Eu tenho certeza que ele já sabia. Mas ele estava ali com um grupo onde ele precisava dar uma lição, ensinar algo. E qual era o conhecimento comum das pessoas? É que se a figueira tem folha, eu posso ir lá que tem fruto. Porque o fruto nasce primeiro, no caso da figueira. Então eu não vou gastar energia em ir lá, eu não vou dar um tiro errado, eu não vou me cansar mais em caminhar até lá, porque eu sei que tem fruto, porque se tem folha, tem fruto. E aí, o que ele ensina para aquele pessoal lá? Ele está ensinando para aquela pessoa que nem tudo que tem folha, nem todos que dizem Senhor, Senhor. Há uma lição, várias lições didáticas. Ali ele fala de Israel, ali ele fala da fé. Você vê que o texto, ele nem dá muita atenção, à figueira. Se a gente for olhar o final do texto,
Jesus usa aquela experiência para falar de fé com aquelas pessoas. Ele diz que se você tiver fé, você vai dizer ali, o monte vai sair daqui, vai para ali, vai se lançar ao mar. O texto finaliza falando de fé. Mas para falar de fé, ele primeiro mostra algo que precisa acontecer. Porque eu e você precisamos ter fé. Sem ela, a gente não vai enxergar Deus. Mas a gente precisa entender que há um processo, onde no meio dessa busca, a gente corre o risco de, se a gente fizer errado, num comando, ficar seco. Eu não quero assustar você não, mas eu quero te chamar a atenção para a necessidade de que você e eu podemos ter folhas bonitas no tempo certo, depois do fruto. Talvez esse mundo mostre para mim e para você, para mim não, mas talvez esse mundo mostre que o importante é ter folha. Quando a gente vai falar com alguém, o importante é o que a gente vê, o que os olhos da gente vê. E o texto está nos mostrando é que não importa tanto o que os olhos da gente vê, é o que a gente de verdade é. A figueira, ela só é figueira porque ela dá figo. Não tem chance de você numa figueira encontrar manga. Não tem chance. E se a figueira existe para dar figo e ela não dá figo, é como alguém que nasceu para seguir a Deus, fazer o propósito dele e não faz. E o fim é o mesmo. É que Jesus faz de um jeito delicado e olha, fala assim, ó, a figueira secou. Mas o que o texto está nos ensinando? Duas coisas. A lição até principal do texto é a fé. Mas o que o texto me mostra, eu vou fazer igual o Sandro fez de manhã, eu gostei. Ele falou assim, eu não sei, quando você lê, você entende uma coisa, mas eu vou dizer o que Deus me diz. Eu tenho cada dia mais gostado de acompanhar a Sandro. Eu não sei você, mas eu recomendo acompanhá-lo, ele é ótimo. O que o texto está me dizendo é, não tem a ver com o que as pessoas estão vendo, nem o que você acha que você é. Se você diz que é figueira, você tem que dar figo. Se você diz que é figueira, mas não está dando nada, ou está dando outra coisa, você é só um impostor. Você só é alguém que talvez manipule bem a palavra, você só é alguém que talvez seja bom de ficar perto, ter uma presença agradável, mas você não é uma figueira. E aí no final, ele diz assim, eu lhe asseguro, no 21, se quiser pôr na tela, que se vocês tivessem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês, pronto. E aí para mim essa é a chave. E talvez você nunca tenha ouvido ninguém falar disso, porque eu também nunca ouvi. Foi a primeira vez que eu ouvi desse jeito. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, por que o Senhor está falando comigo dessa figueira que não está cumprindo o propósito dela, de uma figueira que devia dar fruto e não dá, de uma figueira que está fazendo uma propaganda enganosa atrás. Você imagina que a figueira traiu Jesus? Jesus estava caminhando e deu fome, e ele podia, que se fosse eu não tenho o poder, mas se eu tivesse o poder do jeito que eu acho que tinha que ser, eu ia dizer assim, McDonald's. Eu não sei você, mas eu ia dizer assim, tipo, macarrão. Mas o texto diz que ele foi e olhou para a figueira, e ele podia ter matado a fome dele de qualquer jeito, sim ou não? Ele podia inclusive ter dito, não tenho mais fome. Não precisava nem comer nada. Mas o texto diz que ele olhou para a figueira atraiu a presença dele. Eu queria que você olhasse nisso. Faça essa conexão visual que eu fiz. Você está caminhando, Jesus está caminhando, e aí ele olha e diz assim, eu quero ter uma experiência agora de restauração, uma experiência legal, uma experiência boa, porque comer é bom, sim ou não? Comer é bom, sim ou não? Comer é bom, sim ou não? É porque eu fiquei na dúvida. Aí ele olha e diz assim, uau, fulano, vou ali. E aí ele se aproxima, porque de longe estava tudo certo. Tinha folhas, o tempo tinha passado, porque nem importa se era tempo ou não da figueira dar fruto, nem importa. Importa que se ela tinha folha, ela tinha fruto. Podia até estar fora do tempo, mas
a presença de folhas significava dizer que o processo de fruto já tinha passado. E aí se Jesus chega e olha para você, faz esse exercício aí com você mesmo. Jesus passa e fala, opa, vou ali, que de longe está parecendo que está tudo certo. E aí quando chega em você, ele percebe que não tem um fruto sequer. E aí o texto diz que Jesus deu um comando. Ele não encontrou nada a não ser folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Não foi uma vigília, não foi um culto profético, não foi um congresso. Foi assim, ó, nunca mais dê frutos. Sabe o que isso me ensina? É que é assim, ó, para dar errado. E a gente precisa ficar vigilante. E eu fiquei pensando, Deus, mas esse texto, toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu ouvi falar desse texto, ele tem a ver com o final, que é para falar de fé, para falar do poder, de como diz o versículo 22, e tudo que pedirem em oração, vocês crerem, vocês receberão. O que isso tem a ver com a figueira? Eu não sei como é que vocês conversam com Deus, mas eu converso assim. Eu falo, Deus, ó, eu já falei isso para vocês, né, que eu sou visual, então às vezes eu sento, ponho uma cadeira, convido Jesus para sentar comigo, e aí, se um dia vocês forem da minha casa e eu estiver orando, vocês vão pensar que eu sou doido. Aí eu sento e falo, Jesus, o negócio é o seguinte aqui, eu não estou entendendo isso aqui, como é que é. Eu aviso a minha esposa e a meus filhos, ó, vou entrar no quarto ali e não bate na porta. Não, tá. Eu sento lá e começo a conversar com Jesus. E às vezes ele vai me responder do jeito que eu quero, às vezes não. Às vezes ele me dá só uma pista para eu buscar mais, às vezes ele me responde, é isso. E aí quando eu perguntei, Jesus, por que num texto onde necessariamente a gente vê uma experiência de fé, o Senhor está destacando tanto esse lance da figueira comigo? E a resposta foi a seguinte: eu quero falar com você de fé. Eu quero falar inclusive com você que eu me aproximei e não vi frutos. Eu quero falar com você que eu olhei de longe e vi as folhas, que eu olhei de longe, achei que tinha frutos e não encontrei. Eu quero falar com você de uma experiência de fé que pode mudar esse processo. E quando ele falou comigo, ele falou, mas eu quero que você tenha essa experiência de fé do texto antes de eu chegar em você. O que Jesus quer é que a gente faça esse ajuste antes que ele chegue e diga, nunca mais dê fruto. Eu não sei se faz sentido para você, mas ele nos conta uma história do que vai acontecer, do que se eu e você não dermos frutos e formos impostores e continuarmos atraindo pessoas para a nossa presença, para que essas pessoas cheguem, e quando elas cheguem até nós, elas não tenham alimento, elas não tenham nada. Porque talvez você esteja aqui hoje porque alguém te convidou, ou você está aqui hoje porque você passou ali na porta e o Espírito Santo de Deus falou, pode entrar aí, que aí é legal. Essa igreja tem essa promessa de que o Espírito Santo mandaria pessoas entrar por aquela porta. Nós oramos por isso aqui na sexta-feira. Então não vai ser estranho se chegar alguém, abrir a porta e dizer assim, não, eu estava passando ali e Deus mandou entrar. Para nós é absolutamente natural. Mas vai ter gente que vai vir para cá porque vai ser atraído por alguém, ou pela experiência, ou pela vida de alguém que está aqui, sim ou não? E se essas pessoas forem atraídas por mim e por você, o que é que elas encontrarão? Só folhas ou elas vão encontrar fruto? E eu fiquei desesperado com essa possibilidade das pessoas serem atraídas para cá por mim e não encontrarem frutos. E aí eu chorei. E aí eu falei, Deus, por quê? Aí ele leu o último versículo aí. Aí eu fui ler. E tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E a minha oração foi, Deus, eu não quero ser a figueira que não dá figo. Eu não quero atrair a presença de pessoas. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor só de longe. E quando elas cheguem de perto, elas descubram que não era aquilo que elas viram de longe. Eu quero que as pessoas olhem para essa igreja lá fora e digam, a Igreja Batista de Araquém impacta de uma forma verdadeira na comunidade onde ela está inserida. Quando a gente chega lá, a gente vê pessoas comuns dispostas a fazer o extraordinário. A gente vê pessoas que amam de verdade, que não abraçam só porque é domingo, ou porque está no culto.
A gente vê pessoas que amam estar uma na casa das outras, que amam estar em comunhão, que amam falar desse Jesus poderoso, que vão para um encontro como os jovens foram e voltam e vivem esse encontro no pós-encontro dia a dia, que já estão pensando no próximo encontro, quais jovens que não foram que eles vão levar, quais parentes quais pessoas, amigos que eles conhecem que não tiveram a experiência lá que eles vão levar, porque foi impactante para eles. Uma igreja que ouve aqui o comunicado do congresso de casais e já fica pensando quem são os casais que vão, quem é que não está querendo ir, por que não está querendo ir. Eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso ir na casa dela, ela tem que estar aqui, ela precisa ter essa experiência. Uma igreja que chora com quem está precisando chorar e se alegra com quem precisa se alegrar. Uma igreja que é uma figueira que dá figo. Uma figueira que dá figo. E eu orei para dizer, Deus, eu não quero ser uma figueira impostora. Eu não quero ser uma figueira que as pessoas olham e vê flores e folhas, mas quando chegam perto de mim, elas não têm nem o que comer. Eu não sei você, mas me entristeceu demais essa visão da possibilidade de eu ser uma figueira bonita sem figo. Eu sei que parece triste isso, mas eu queria que você fizesse essa avaliação. Em que estágio você está? Porque eu creio que aquilo que eu pedi, com fé, eu vou receber. Eu creio no que está no último versículo. Eu creio que, como o texto diz, porque é bem fácil você crer no último versículo, difícil é você crer no antepenúltimo. Porque crer no último é fácil, mas você dizer assim, cadê? Mas também ao monte, levante-se e se atire no mar, e assim será feito. É bem fácil você acreditar que você vai pedir alguma coisa e Jesus vai te atender, sim ou não? Agora é fácil você acreditar que você vai falar para o monte, se atira no mar e ele vai se atirar? É fácil ou difícil? Quem acha que é fácil? No processo de fé, não tem fezinha e fezona. Se você acredita que você pode pedir algo a Deus e Ele pode atender, mas não acredita que você pode falar ao monte e Ele se atirar ao mar, na verdade você não acredita em nada. Porque ou acredita ou não acredita. Não tem meio termo nessa conversa. E aí Jesus fala para as pessoas que estão com Ele, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer mais do que eu fiz. Já parou para pensar nisso? Quão incrível é você saber que você pode fazer mais do que Jesus fez a partir dele? Eu queria nessa noite que você pensasse sobre o que você está pedindo a Deus para fazer que você não está conseguindo fazer. Talvez eu e você não. Eu te garanto que eu não. Eu já venci esse processo. Mas talvez você tenha chegado aqui nessa noite, na iminência, Jesus está se aproximando de você. Você chamou a atenção dele, de alguma forma ele está se aproximando de você. E talvez você tenha acordado, que se ele chegar ele não vai achar fruto. Talvez você tenha acordado agora, que se você quis chamar a atenção e ele veio à sua direção, mas se ele chegar de verdade em você, você não vai ter fruto. E eu queria que você colocasse seu coração disposto para mudar esse quadro. Ah, mas eu não consigo, porque aquilo que está fazendo não ter fruto é muito difícil. Eu não consigo lidar com essa situação. Seja vaidade, seja alguma coisa que você tem, não importa. Porque o texto diz que tudo que você pedir em oração e crer, você vai receber. E eu não quero me alongar não, eu quero que você fique de pé. Algumas pessoas chegaram aqui hoje, vieram para cumprir uma agenda. Tem gente que está muito abatido aqui hoje. Talvez você tenha atraído a presença de Jesus, ele está chegando perto de você e você está vendo que talvez ele não vai encontrar boa coisa.
Eu queria orar por você. Se você está aqui nessa noite, não se preocupe. Se você não quiser vir aqui na frente, se você não quiser... eu tenho vergonha, não sei o que e tal. Não tem problema, nós vamos orar por você do mesmo jeito. Mas se você quiser de verdade vir aqui na frente, porque você está percebendo que você só era uma figueira que tinha folhas muito bonitas, mas que você precisa verdadeiramente ter frutos reais, verdadeiramente ter frutos que alimentam pessoas, que fazem a diferença na vida das pessoas, que vão fazer Jesus se aproximar de você e dizer: agora eu estou feliz, porque eu me aproximei aqui e tem fruto para eu me alimentar. Se você não está desse jeito e quer estar, eu queria convidar você a vir aqui na frente, para a gente orar por você. Na sexta-feira, quando nós estávamos orando aqui, o pastor André estava conosco aqui. Eu sempre chamo o pastor André de pastor Alex, não sei porquê, mas agora eu falei certo. Ele estava com a gente aqui e ele me compartilhou uma visão que ele teve na sexta-feira na nossa oração aqui, de algo que ia acontecer. E eu estou falando isso porque a visão que ele compartilhou para mim já aconteceu aqui essa noite. Eu estou feliz, porque Jesus fala e Ele faz. E nós vamos orar. Eu queria pedir para o pessoal do louvor vir para cá. Nós vamos orar. Essas pessoas que estão aqui na frente, elas estão fazendo, acima de qualquer coisa, um gesto de amor. De amor com Jesus, porque elas não querem que Jesus se aproxime delas e não encontre fruto. Eu creio que elas não vieram aqui motivadas pelo medo de Jesus chegar e elas ficarem secas. Elas vieram motivadas pelo desejo ardente de ficarem vivas. E nós vamos orar. Glória a Deus. Eu quero orar também, eu sei que talvez não tenha a ver com o que a gente trouxe aqui, mas eu quero orar por alguém que está aqui, que está enfermo. Alguém que esteja no nosso meio, que está com algum problema de saúde. Alguém que está aqui que a família nem sabe que está doente. Só você sabe, nem a sua família sabe. E talvez você esteja sofrendo porque você nem sabe como dizer para sua família. E Deus manda te dizer que essa noite é noite de cura também para você. Que quando você for contar para sua família, você vai contar sobre a doença que você teve e não tem mais. Querido Deus, estão aqui os teus filhos. Nós estamos diante de pessoas, Senhor, que deram um passo para dizer que sozinhas elas não conseguem. Que elas até achavam que estavam fazendo a coisa certa, que elas estavam com folhas muito bonitas. Que os familiares, que as pessoas do trabalho, que até algumas pessoas da igreja até estavam dizendo para elas que estavam felizes com o que estavam vendo. Mas no interior delas, elas sentiam que não tinha fruto. E a possibilidade de atrair a tua presença e entristecê-lo, Senhor, e fazer com que o Senhor olhe e não veja fruto nenhum, fez elas estarem aqui na frente. E nessa noite, Senhor, com o poder que há no teu nome, nós queremos orar por essas pessoas para que haja uma transformação verdadeira, para que a fé que nós lemos hoje, que pode fazer um monte se atirar ao mar, sair daqui e para ali, a fé inabalável que elas têm no Senhor, possa fazer o trem entrar nos trilhos, possa fazer, Senhor, esse sentimento de que não é possível gerar frutos caia por terra hoje. Nós declaramos, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui na frente, que elas serão figueiras que dão figos, que elas darão frutos de forma extraordinária e que elas atrairão a tua presença. E quando o Senhor chegar diante delas, e quando
quando o Senhor as destacar na multidão e chegar diante delas, o Senhor vai se alegrar com o que vai encontrar. Eu quero orar especialmente pelos jovens, Senhor, que são as figueiras que estão no processo de crescimento, para que eles respeitem cada etapa, para que eles possam viver a experiência do botão do fruto e depois das folhas, que não haverá, o Senhor não olhará para eles, para as folhas, sem encontrar frutos. Eu declaro que cada jovem dessa igreja, cada jovem que passar por aquela porta, vai ter a experiência de ser árvore frutífera, que vai alegrar o coração do Senhor. Eu quero orar em especial porque venho aqui na frente, Senhor, e está enfermo. O Senhor sabe quem é, o Senhor só conhece tudo. Há uma tristeza no coração pela falta de esperança, porque não há recurso aos olhos para a cura. E nessa noite o Senhor está dizendo para ela: eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. E nessa noite você sai daqui curado, e vai ser figo, e vai ser figueira que dá figo, e vai fazer a diferença na vida de todas as pessoas que passarem pelo seu caminho. E toda vez que alguém caminhar e tiver fome e for atraído pela sua presença, ela vai parar diante de ti e vai encontrar figo para se alimentar. Nós declaramos, Senhor, na vida de cada pessoa. Então só creia. Você que chegou enferma, só creia. Nós declaramos, Senhor, que todas as pessoas que estão aqui na frente serão como árvores plantadas ao ribeiro. Receberão água do céu, do trono do Senhor, para fazer delas árvores frutíferas, saudáveis, que atrairão pessoas a partir das suas folhas, mas que as pessoas, ao chegarem perto delas, encontrarão frutos que transformarão a vida, frutos que alimentarão, frutos que darão bom testemunho, frutos que farão com que essas pessoas queiram também ser árvores frutíferas como elas. Nós repreendemos toda tristeza, Senhor, todo medo, todo sentimento de incapacidade, toda a palavra que o inimigo colocou no coração dessas pessoas, dizendo que elas não conseguiriam, que elas seriam só árvores de folhas bonitas. E nós queremos declarar que elas serão figueiras que dão figos extraordinários, que elas farão a diferença na vida das famílias delas, na vida dos amigos delas, na vida da igreja, que as conexões que elas farão a partir de agora, que os frutos que elas vão dar a partir de agora também darão figueiras saudáveis. Prosperarão todos aqueles que passarem, tiverem a experiência de conexão com esses que estão aqui na frente. Nós declaramos, Senhor, não prosperidade, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de prosperidade, de poder ajudar outras pessoas, de poder viver com o mínimo e doar o máximo. Pessoas que chegaram aqui hoje com uma palavra de derrota, com uma palavra de que não conseguiria. Tem gente que chegou aqui hoje e ouviu hoje que estava fadada ao fracasso. Foi essa a expressão, fadada ao fracasso. E eu quero dizer para você que você é uma figueira que dará muitos figos. Não tem a ver com como você está, tem a ver com onde você vai estar quando Jesus chegar até você, encontrar os frutos e se alegrar. Tem a ver com onde você vai estar depois que você parar de fazer do seu braço e permitir que Jesus faça. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas eu quero dizer para você que não importa o que o mundo diga, não importa, a sua fé, a fé que faz o monte sair daqui e se atirar ao mar, vai fazer você sair da condição que você está hoje, e que talvez você não enxergue como sair dela, mas ir para a condição do extraordinário de Deus, ir para a condição de influenciar pessoas, de falar desse Jesus lá fora, de ter as suas contas em dia, de ter o seu coração tranquilo, de que Jesus vai chegar até você e vai se alegrar com o que vai ver.
que Jesus vai ver quando ele chegar até você? Nós declaramos nessa noite que não importa como você chegou aqui. E como o pastor Nicolas falou, e na hora que ele falou, o meu coração se alegrou mais cedo, quando ele falou no louvor, que vocês não sairiam daqui do jeito que chegaram. E não importa como vocês chegaram aqui, até você que não veio aqui na frente, não importa, nós declaramos, no poder que há no nome de Jesus, que você sairá daqui diferente, que haverá uma conexão diferente da sua árvore, da sua figueira, e de que as folhas, até aquelas folhas que estão te fazendo aparecer diante dos outros, se elas tiverem de cair, elas vão cair, porque importa que o fruto venha primeiro, para que as folhas venham de uma forma saudável, mostrar quem realmente você é. O que você fez até aqui não importa, importa o que você vai fazer a partir daqui. E nós declaramos que Jesus vai entrar hoje, vai mudar a sua história de um jeito especial, fazendo você ser uma figueira que dá fruto. Se você crê, aplauda esse Jesus incrível. Pode voltar para o seu lugar. Quero agradecer a Deus porque... Venha para cá, pastora, venha. Primeiro eu chamei o louvor e não cantamos nada, né? Mas é de Deus também, né? Amém. Venha para cá, pastora, venha. Eu quero agradecer a Deus porque primeiro Ele fala comigo, depois Ele fala através de mim. E cada oportunidade que eu tenho de estar aqui, vocês são a igreja que Deus colocou no nosso coração para amar. E quando eu falo nós, eu falo eu, a minha esposa, os meus filhos. Meus filhos você até percebem mais, né? Que eles amam você. Meus filhos dá para perceber bem claro. E eu quero agradecer a Deus porque Ele nos trouxe a visão de que nós seremos figueiras que vamos dar fruto. Não estou falando de mim e da minha família, não. Estou falando da Igreja Batista de Araquém. Eu tenho me alegrado. Na sexta-feira que a gente teve uma experiência extraordinária. E eu tenho me alegrado com o que eu tenho visto, com a visão de como eu vejo que Deus vê a gente. E eu quero te convidar a chegar em casa e começar a ter essas experiências. De tentar entender como é que... De tentar olhar a Deus. Eu vejo Deus sentado e olhando e dizendo... Oi? Ele quer renovar a aliança? Amém. É noite de figueira da figo. Como é seu nome? Como é seu nome? Eu não posso nem fazer leitura labial porque você está de máscara. O Ellison, é isso? Eu falei certo? O Ellison. Pastora Adriana, vem aqui orar com ele. Vem cá. Cadê o microfone? Essa criatura que está aqui chegou aqui como uma figueira cheia de folhas, que estava com problema de fruto, e hoje ele quer diante de Deus ser uma figueira que dá figo, uma figueira que as pessoas vão olhar e vão se aproximar dele e vão ser atendidas nas suas necessidades, mas sobretudo vão ver aquilo que para muitos é simples, mas para nós é um milagre, que é uma árvore nascer, florescer, dar frutos, alimentar outros e cumprir o seu propósito. Hoje é noite de aliança novamente, de renovar a aliança. E como eu sou ruim de nome, eu já esqueci o nome dele. O Ellison. Eu queria que a pastora orasse, porque hoje tem figueira voltando a dar figo. Amém. Amém. Estenda suas mãos para cá. Se me permita, eu vou descer. Desça. Tem mais alguém que está aqui conosco que também quer ser uma figueira que vai dar figo? Tem mais alguém aqui que está conosco que quer renovar essa aliança com o Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem a ver com como você chegou aqui. Nem tem a ver como as pessoas estão olhando para você. Tem a ver como elas vão olhar depois que você sair daqui. Se você quer também renovar sua aliança, se você quer ter uma experiência extraordinária de transformação com Deus, pode vir aqui na frente.
Se você tem muita vergonha e não quer vir aqui na frente, levante sua mão onde você está. Nós não vamos perder a oportunidade de você se reconectar com Deus porque você não quer vir aqui na frente, não. Nosso tempo é muito curto, a gente tem muito pouco tempo. Daqui a pouquinho, ó, Jesus está aí. Nós não vamos deixar de você ter a experiência de reconexão porque você não teve coragem de vir aqui, não. Mas se você teve, venha. Nós queremos orar por você. Fale o nome dele, tia Cássia. Lucas. Eu adoro chamar ela de tia Cássia. E o nome dela, pastora? O nome dela, pastora? Alana. Alana, Lucas e... Quem lembra? O Erson. Eu sei, eu só fui testar vocês. Pode orar, pastor. Estenda suas mãos com fé para cá. Eu tenho certeza que ainda tem uma pessoa para vir aqui na frente. Venha que se você não vier, a gente vai até você. Hoje é noite de consertar. Nós não vamos abrir mão de você sair e daqui sem estar com a conexão com Deus correta. Nós sabemos que todos vocês que desejaram, que receberam essa palavra, já vieram aqui na frente. E Deus já atendeu Amém. A sua atitude nessa noite. Ele atendeu o seu pedido de ser fruto, de dar fruto. Senhor, eu quero dar fruto. E em nome de Jesus, você vai sair daqui com o desejo de buscar o Senhor. Aleluia. E Ele vai te ajudar a dar frutos. Os que estão aqui na frente, especificamente, precisam renovar as suas forças com o Senhor. Renovar a sua raiz. Renovar a sua mente. Espírito Santo de Deus, toda a igreja orando. Continue orando, interceda. Há uma luta muito grande com o Erison. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando.
folhas bonitas, mas para passar a ser árvore que dá fruto. Deus muda a história hoje. Faz uma transformação visceral. Ele nunca mais será o mesmo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Continue orando. Aleluia. Aleluia, Deus. Alana. Glória seja dada a Jesus. A tua presença vai transformar as vidas nesse lugar, Senhor. Até ninguém não veio aqui na frente. Nós oramos por Alana, a restauração da vida dela hoje. Árvore que dá fruto. Árvore que dá fruto. Eu queria que os jovens viessem aqui rapidinho, dar um abraço aqui. Os meninos aqui, ó. Aqui, ó. Pode juntar ali, ó. Eu quero te chamar de Wallace, mas não é o Wallace, é o Wilson. E as meninas? Abraça aí as meninas. Yeshua, Ele está aqui e Ele vê fruto. Ele vê fruto. Ei, Jesus vê fruto. Oh, que palavra, Senhor. Obrigada, Deus, pelos frutos. Adora Ele. Ele está operando. Não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Levante suas mãos para o alto. Levante suas mãos para o alto. E diga: eu vou. Diga: eu vou dar fruto. Eu vou dar fruto. Diga mais forte: eu vou. Eu vou, jovens, diga: eu vou dar fruto. Eu vou dar fruto. Eu vou dar fruto. Eu vou dar fruto. Se alegre, se alegre. O
palavra de Deus diz que o Senhor nos limpa para que venhamos a dar mais frutos ainda. E eu creio que esta noite é um mover do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Ele está passeando no nosso meio. E se crermos, Ele vai fazer darmos muito fruto. Basta estarmos vinculados à videira verdadeira. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Volte ao seu lugar, meu irmão. Adore ao Senhor. Volte para o lugar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Levante sua mão, vamos abençoar o nosso irmão. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como óleo precioso sobre a cabeça. Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Os